Se você recebeu a revista IBB, você pode pegar dentro dela o esboço da mensagem. Hoje nós estaremos falando sobre o tema O Verdadeiro Espírito do Natal. Tema muito precioso. Na semana passada nós começamos as pregações dos adventos que antecedem a celebração do Natal na nossa igreja. Final de semana passado nós falamos sobre a promessa que o anjo fez a Maria, no domingo pela manhã. No domingo à noite falamos sobre o bebê Jesus. Hoje pela manhã o pastor Fernando, ele trabalhou sobre Jesus, o pré-adolescente. Momento muito especial. E hoje à noite eu gostaria de falar com os queridos sobre Maria. Maria, adolescente jovem, que mais uma vez se submeteu ao plano de Deus. E eu gostaria não só de ler a sua história, mas eu gostaria também de, com os irmãos, juntos, vermos alguns princípios que essa submissão ao Senhor traz para a vida dela e que com certeza foi registrado na palavra do Senhor para que você e eu também pudéssemos viver nestes princípios. Falando em adolescentes, nós tivemos uma oportunidade na sexta-feira de ouvir o testemunho de uma adolescente que eu gostaria agora de passar para vocês. Uma adolescente que se submeteu ao plano de Deus e por causa disso, Deus fez maravilhas na vida dela. E esse testemunho dela agitou muito o pedaço sexta-feira nos adolescentes. A galerinha curtiu muito aquilo que eles ouviram naquele momento daquela adolescente. E os nossos testemunhos na nossa última reunião do ano, que foi sexta-feira, já que o final de semana que vem é só a nossa festa de fim de ano, nós tivemos um momento onde esse testemunho marcou a vida de muitos adolescentes que já estão olhando para frente e pensando: Senhor, como é que eu posso ser submisso ao teu plano? Como é que eu posso ser usado por ti para que o reino de Deus, para que a cidade de Curitiba seja alcançada com o evangelho do Senhor Jesus? Vamos assistir um pouquinho desse vídeo? Boa tarde, meu nome é Raquel e eu sou líder desde os 12 anos. Eu lembro que quando minha célula começou, antes de eu ser líder, minha célula tinha muitas meninas mais velhas do que eu. E eu simplesmente ficava sentada durante as reuniões, sem fazer nada. Eu me sentia completamente inútil. Então, me chamaram para ser líder. E eu simplesmente pirei com essa ideia. E eu comecei a buscar mais a Deus e me aproximei muito dele. E eu percebi que era isso que ele queria para mim. Então, eu assumi minha célula e minha primeira célula tinha 10 meninas. Dentro de um ano, mais ou menos, ela multiplicou. E desde então, todas essas células se multiplicaram de novo. Hoje eu tenho 15 anos, tem 3 anos que eu sou líder. E dessa única célula, hoje tem 16. E então, isso são mais ou menos mais de 150 meninas, porque eu resolvi dizer sim para Deus. E eu lembro também que, um pouco depois, eu fui chamada para ser discipuladora. Isso foi ano passado. E Deus estava colocando uma paixão tão grande no meu coração pelas vidas, pelas meninas, porque eu percebi que não era simplesmente números, não era simplesmente uma reunião de sexta-feira, eram vidas que estavam sendo ganhas para Jesus. E a partir desse momento, eu resolvi dedicar minha vida realmente para alcançar outras. Então, eu assumi o meu GD e eu perguntei para Deus: Deus, é isso mesmo que você quer para mim? E a palavra que Deus me deu foi uma palavra muito clara. Ele falou assim: Raquel, eu te levantei para você levantar outras meninas. Então, eu simplesmente disse sim, e eu fui. Hoje, meu GD tem 5 meninas. Um tempo atrás tinha 6, só que uma subiu para o GD mais de cima, para um dia se tornar discipuladora também. E todas essas meninas são da minha idade. E às vezes a gente pode pensar: nossa, mas que absurdo, uma menina de 15 anos liderando outras líderes, liderando 150 meninas. Mas é a mesma visão da célula. Se uma menina de 11, 12, 13 anos pode liderar outras, uma menina de 11, 12, 13 pode liderar outras líderes também. Então, hoje Deus tem me abençoado muito, eu tenho crescido demais com Ele. E é muito bom liderar uma pessoa da sua idade como líder também, porque vocês podem compartilhar os problemas, compartilhar os segredos juntas e realmente crescer. Porque a partir do momento que eu continuo sendo líder, mas que eu subi para ser discipuladora, minha responsabilidade cresceu muito mais. E é uma coisa que assusta muito, uma coisa que às vezes me deixa completamente
abismada de como Deus me escolheu para fazer um trabalho tão difícil. E, às vezes, também a gente desanima, porque tem muitos problemas. Mas essa paixão que está dentro de mim, essa paixão por Deus, essa paixão de ver uma vida sendo transformada, é aquilo que me faz continuar, sabe? E eu realmente cresci muito desde que eu decidi isso para a minha vida. E muitas vezes, quando eu tenho algum problema mais sério, eu vou lá na minha coordenadora, que ela é uma mulher casada, uma mulher que sabe aconselhar, e eu vou pedindo conselhos para ela, a gente vai trabalhando sempre juntas. E eu nunca me senti sozinha, porque quando Deus me chamou, Ele prometeu que Ele estaria comigo o tempo inteiro. E todas as horas Ele está colocando mais fé no meu coração, mais amor pelas meninas. Quando alguma está mais fraca, se afastando de Deus, eu fico tão mal, como se fosse comigo. E é realmente por causa dessa paixão. E a maior alegria na minha vida é poder saber que eu estou sendo usada para influenciar as outras pessoas. Porque não tem nenhum sentido se eu continuar vivendo uma vida vazia, uma vida simplesmente sentada no banco da minha célula, sentada no banco da igreja. Então, eu queria desafiar a sua igreja, os adolescentes de vocês. Acreditem neles, eles têm muito potencial. E eles vão trabalhar. Se vocês tirarem eles das cadeiras, eles vão fazer um excelente trabalho. Amém? Show de bola, né? Que palavra preciosa a palavra dessa menina. Abençoou a minha vida na sexta-feira. Eu queria que pudesse abençoar também a vida dos irmãos, tendo em vista que nós vamos falar sobre uma outra adolescente hoje, uma jovem saindo ali da adolescência, entrando na sua juventude, que é Maria. Na sua revista IBB, você vai ver que nós temos um desejo muito grande de trabalhar o tema Natal, Encontro de Gerações. Por isso que estamos detalhando as faixas etárias. Ali com o bebê Jesus, Jesus na sua pré-adolescência, Maria agora na adolescência e juventude. E esse é o nosso momento de vermos assuntos como estes, para podermos entender qual é realmente o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito do Natal. E o livro de Lucas, ele é o livro que é mais focado nessa preparação para o Natal. Ele nos mostra como foi preparado o caminho para a chegada do Filho de Deus, como o anjo Gabriel apareceu a Zacarias lá no templo e prometeu que a sua esposa iria ter um filho. E daí ele começa em todos os processos de apresentação, de tudo aquilo que era o plano de Deus para a humanidade. E ele trabalha isso com a história de Zacarias, ele trabalha isso com a história de Maria e apresenta a você e a mim tudo aquilo que aconteceu durante todo esse processo. Lucas, ele nos leva do grande e santo templo em Jerusalém para uma vila bem obscura, numa região remota. Ele nos leva do muito conhecido sacerdote a um plebeu. Ele nos leva de um velho homem a uma jovem mulher, nos leva de Zacarias até Maria. E Maria, ela demonstra o verdadeiro espírito do Natal. Mais do que ninguém, o espírito do Natal não é um espírito de unidade de família, não é um espírito de contribuição, não é um espírito de alegria, apesar de que tudo isso é uma bênção e deve ser praticado. Mas o verdadeiro espírito do Natal é o espírito de humildade, que nos leva à submissão a Deus. Primeiro princípio que a gente pode ver quando a gente começa a olhar o texto, e eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos de 26 aos 56, nós vamos passando por alguns versículos e a gente vai vendo alguns dos textos que nós vamos usar para esta mensagem de uma forma bem clara. E o primeiro deles se encontra ali do versículo 26 ao versículo 38, onde nós podemos ver o princípio de que um espírito humilde se submete ao plano do Senhor. A história de Maria nos é contada a partir do versículo 26, olha o que é que diz. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim.
Versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Quando a gente olha esse texto, a gente não pode deixar de dar também uma fuçada lá na história, né, de Zacarias, de Elizabeth, ali, em tudo aquilo que aconteceu naquele processo também de receber um filho, João. Existe uma similaridade enorme entre o que acontece com Zacarias e com Maria. Os dois são visitados pelo anjo Gabriel. Os dois recebem promessas impossíveis aos olhos humanos envolvendo uma criança. Uma seria cheio do Espírito enquanto na barriga da mãe. O outro seria concebido pelo Espírito. Os dois recebem através de sinais essa promessa. Mas as similaridades, elas terminam aí. A gente começa a ver que Maria, ela era uma adolescente de uma pequena cidade chamada Nazaré, na região da Galileia. Ela estava noiva de José, que era um carpinteiro. Naquela época, ela estava noiva dele. E o significado do noivado naquela época era um pouquinho diferente do significado hoje. Era um contrato escrito e assinado. Quebrá-lo significaria adultério. Era como se fosse ser casado hoje, mas sem os benefícios do casamento. Era esta a preocupação de Maria ao receber aquela promessa. Nós não sabemos ao certo o que ela estava fazendo quando recebeu. A gente sabe que ela ficou tremendamente surpresa com aquilo que o anjo falou para ela. Ela não entendeu realmente o que aconteceria. Ela teve vários questionamentos. E quando o anjo Gabriel sente isso, ele explica e diz para ela em claro e bom tom: você conceberá um filho, e ele será o Messias esperado. Gente, que palavra. Eu creio que todo adolescente ou jovem judeu, ele com certeza já tinha ouvido falar, que um filho de Davi viria. Mas eu creio que Maria não imaginava que ela seria a mãe do Messias. Imagina os questionamentos. Quem será o pai desse menino? Como é que o Espírito Santo vai me deixar grávida? Como é que José vai reagir a isto? Será que ele vai acreditar nessa história? Creio que uma parte dela estava alegre, vibrante, mas eu creio que a outra parte queria protestar por essa intrusão, por essa chegada. Mas interessante é que Maria, ela decide, naquele momento, se render ao plano de Deus. Sim, Maria, ela olha para o anjo e diz que seja feito esse plano em minha vida. Já dá para começar a entender, deste momento em diante, o espírito do Natal. Humildade. Humildade é expressa na nossa rendição. A humildade, ela é expressa na nossa rendição. Imagine como seria a sua vida se você se rendesse completamente a Cristo Jesus. Será que você estaria tão preocupado como você está hoje? Provavelmente você descansaria muito mais no Senhor do que você descansa hoje. Se realmente você rendesse a sua vida ao Senhor Jesus. Humildade significa você começar a render seus direitos, planos, desejos, questionamentos ao Senhor. Eu não estou sugerindo que em algum momento teremos medos ou questionamentos. Existe uma batalha interior. O nosso eu não se entrega com facilidade. E quando você pensa que venceu aqui, o nosso ego, o nosso eu, ele surge em outro lugar. É uma eterna luta. É uma eterna luta. Filipenses, ele diz algo muito interessante. Ele fala que toda obra de Deus vem com 2 grandes cumes: muita alegria e muita dor. Muita alegria e muita dor. Você tem hoje, olhando para a sua vida, rendido os seus sonhos, planos, futuro ao Senhor? Você tem descansado no seu Deus? Ou você continua ainda lutando para ter o controle que você acha que tem da sua vida? O que nós vemos é uma submissão completa de Maria à vontade de Deus através de sua humildade, onde ela se rende, onde ela se entrega,
onde ela simplesmente diz que seja feita a tua vontade, não a minha. Aquilo que Jesus lá na frente faria, lá no jardim do Getsemane. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que hoje, nesse momento, onde estamos nos preparando para celebrarmos esse momento tão especial do ano, que é o Natal, você tem ainda lutado com Deus para ter o controle da sua vida? Você tem ainda levado talvez algumas lapadas da vida, porque tem buscado em si, na sua força, no seu conhecimento, no seu vigor, nas suas ideias, no seu planejamento, nas suas planilhas? Como é que você tem reagido à presença de Cristo em você? Maria, ela entendeu o plano de Deus para a vida dela. Ela se sentiu agraciada e ela aceitou aquilo que ela nem entendia ao certo. Com certeza, tantos questionamentos. Sabia do Messias, mas ser a mãe do Messias? Talvez você saiba sobre missões, mas ir para o campo missionário? Talvez você saiba sobre louvor, mas realmente participar do louvor, da banda? Talvez eu saiba sobre escola dominical, mas realmente me voluntariar para fazer aquilo? Talvez você saiba que onde você está, com a pessoa que você está, você sabe que não deveria estar ali. Mas quando você vai tomar a decisão de não estar ali? Talvez no emprego, talvez no relacionamento que você se encontra, talvez na situação pecaminosa que você se encontra. Muitas vezes nós entendemos que estamos numa situação que não é adequada, que não é da vontade do Senhor, mas temos uma resistência tão grande, é tão interior, vem do interior, e a gente não se rende ao Senhor, e a gente continua a batalhar com o Senhor. E queridos, deixa eu dizer um negócio para vocês, a gente sempre perde essa batalha. Porque Deus já tinha falado que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando tentamos fazer da nossa forma, geralmente trazemos marcas. E não é isso que Deus quer. Quando ele diz que veio para trazer vida e vida em abundância, é isso que ele estava querendo dizer. Renda-se a mim. Renda-se ao plano que eu tenho para você. E você vai ver o quanto você vai experimentar dessa abundância de vida na sua vida. A gente não vê só isso, esse texto ele é muito precioso. Se a gente olhar ali a partir do versículo 39, a gente vai ver um segundo princípio, que é um espírito humilde, conhece e aceita o seu lugar no plano de Deus. O anjo diz que seria dado a ela um sinal. E aí Maria lembra de sua prima e de que ela estava grávida, e ela parte para visitá-la. Ela sabia que o anjo também tinha ali, provavelmente aparecido a ela, e ela queria saber o que estava acontecendo, porque o anjo mesmo falou para ela de sua prima. E ela vai à Judeia. Ela vai lá onde Zacarias e Elizabeth viviam, para saber o que estava acontecendo. Ela vai até ali para ver o que estava acontecendo na vida desta mulher, já numa idade avançada, agora grávida. Ela queria entender a situação dela, porque talvez, entendendo a situação dela, ela pudesse entender a sua própria situação diante do Senhor. Um pouco mais daquilo que estava acontecendo. Era uma viagem de uns 4 dias, queridos, a pé. Ela tinha muito tempo para pensar como é que ela ia dizer para a prima dela que o Espírito Santo ia conceber nela um menino. Mas ela não precisou falar. Olha lá o versículo 39. Naqueles dias Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agradecida ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Olha o testemunho que Isabel, e perdoe, eu estava falando de Elizabeth, eu não sei porquê, eu estava olhando para o papel e falando outra coisa. E a Isabel, ela fala isso para ela, e no versículo 44 ela continua dizendo: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Queridos, 45, de novo. Feliz é aquela
que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é você que crê naquilo que Deus prometeu a você. Você sabia que você é feliz quando você crê nisso? E você se rende a isto? Essa foi a confirmação para Maria. Ela tira um peso de suas costas. Ela entendeu que Deus estava no controle. Antes dela falar qualquer coisa, Isabel vem e abençoa ela e seu filho. Isabel reconhece que Maria carregava o seu Senhor. Até o pequeno João deu uns pulinhos lá dentro. Ele disse, opa, quem é que está chegando? Ele já começava a direcionar ao Messias aquilo que ele depois faria, dizendo em clara e alta voz, é necessário que ele cresça e que eu decresça. Humildade é expressa, meus queridos, quando nós conhecemos e aceitamos o plano de Deus para as nossas vidas. Eu queria, no entanto, fazer um parêntese aqui. Tem aí no seu esboço, eu queria que você completasse, porque eu creio que essa é uma parte muito importante. Você nunca estará verdadeiramente feliz se você está sempre em atrito com o fato do plano de Deus para você não ser tão importante quanto o plano de Deus para alguém. Você já viu os invejosos ministeriais? Aqueles que olham assim e dizem assim, puxa, o Senhor colocou aquele cara, né, nessa função tal. Puxa, era o que eu queria. Como é que Deus dá para o cara? Olha o cara não tem nada, olha para mim, eu tenho aqui tudo que precisa. Você já viu isso? Você já viu aquele cara que espia o plano de Deus para o outro e não cuida do seu próprio plano ou daquilo que Deus preparou para a sua vida? Já viu aquele que tem uma inveja danada quando você prospera no Senhor? A gente não está falando de teologia de prosperidade, não. A gente está falando de um crescimento natural. Eu não estou falando só financeiro, mas emocional, espiritual, físico, em todas as áreas. Você já viu como as pessoas às vezes têm uma inveja? Sabe, e às vezes a gente se preocupa muito mais, meus queridos, com o plano de Deus para a vida do outro, do que com o plano de Deus para a nossa vida. E a gente começa a ter aquele olhão, né, para o lado, e a gente começa a se preocupar tanto com o próximo, que a gente esquece de nós mesmos. Isso é muito importante. Não interessa o que Deus chamou o irmão para fazer. Para você interessa o que Deus chamou você para fazer. Se a tua função é X, não pensa que vai ser X ao quadrado. É X. Se a tua função é Y, não vai ser Y ao cubo. É Y. Foi para isso que Deus te chamou. E deixa eu contar uma história para vocês. Se alegre, porque você será o melhor naquilo que Deus te chamou para fazer. Sabe por quê? A capacitação vem do Espírito Santo para aquilo. Então esqueça, meu irmão, quem está do teu lado direito e esquerdo. Esqueça o que Deus está fazendo ali, ou o plano dele para aqui, para aquele. Foca naquilo que Deus chamou você para fazer. E faça com excelência. E com alegria. Gente, você já chegou perto de uma pessoa que faz as coisas com alegria? Não é contagiante. Você chega numa pessoa que está aqui, você chega, por exemplo, ontem eu cheguei, a banda estava preparada aqui para tocar no Job, a gente teve uma reunião diferente ontem, mas o pessoal chegou aqui e você vê a alegria do ser usado pelo Senhor naquele momento de louvor, a alegria de ser usado pelo Senhor para dirigir, para ministrar as vidas, e isso contagia o teu coração. Sabe, e às vezes a gente vê aquelas pessoas que a gente olha para elas, quer chegar junto e a pessoa está lá com aquela cara de prisão de ventre, sabe, aquela cara assim que dói até em você a situação, sabe, e o que você quer? Você quer aquilo, feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas 1,45, sabe, você desta forma sente todo o prazer de servir ao Senhor. Você já vê o líder que é um fardo. Tem líder que para e diz assim, cara, que fardo carregar isso. Meu irmão, quando começa a se tornar um fardo, você se desconectou do Pai. Quando eu, como pastor, começo a entender o meu ministério como um fardo, eu me desliguei do Senhor. Não é o ministério que é um fardo, é o meu coração que está longe do Pai. Porque aquilo que Deus chamou você para fazer, Deus capacita, Deus dá alegria. Eu não estou falando que não tem problemas, tem. Você viu quantos questionamentos Maria tinha lá. Ela não sabia ao certo como é que José ia reagir. Ela não sabia ao certo o que o povo ia dizer.
por causa daquele contrato que ela tinha ali. Ela não sabia o que poderia acontecer. Eu sou abençoado por Deus, porque Ele me deu a capacidade de simplesmente desfrutar das vitórias na minha vida. Na minha vida. Eu me alegro com meu irmão, mas eu tenho essa capacidade de simplesmente desfrutar a vitória na minha vida. Thomas Merton, ele fez uma oração muito legal, e eu peguei um pedaço da oração dele. Ele diz assim: Senhor, me dê humildade, na qual eu possa descansar, e me livre do orgulho, que é o maior dos fardos. Eu espero que quando nós olhemos para esse espírito humilde que Maria teve naquele momento, que nós possamos ser contagiados com isso, e também entendermos, conhecermos e aceitarmos o nosso lugar no plano de Deus. Queridos, se você não entende o plano de Deus para a sua vida, busque, porque o mais interessado é o próprio Deus. Chegaram já algumas pessoas para mim e dizem assim: pastor, eu não sei qual é o meu dom espiritual. Meu irmão, busca no Senhor. O Senhor é o mais interessado que você descubra o seu dom. Por quê? Porque o corpo de Cristo funcionará melhor quando você souber o que tem que fazer. Quando você souber qual é a tua área, quando você souber qual é o plano que Deus tem para você. Tem tanta gente que infelizmente não entende o que é ser igreja. Tem tanta gente que às vezes não é usado pelo Senhor para fazer algo para a expansão do reino, a melhora do reino, mas infelizmente é usado para denegrir a imagem do reino, para denegrir a imagem do corpo de Cristo, porque não entendem o plano de Deus, e muitas vezes ficam com aquela inveja, que não é santa, é diabólica, daqueles que estão frutificando, crescendo no plano que Deus tem para a vida deles. Queridos, e não só isso, mas se você continua no texto a partir do versículo ali 46, a gente pode ver que um espírito humilde tem um coração grato a Deus por sua salvação. Imagine agora Maria com tudo isso que foi falado para ela. O anjo veio, falou que ela iria engravidar do Espírito Santo, e ela: meu Senhor, como é que é isso? Imagina ela virgem, engravidando e noiva, e ela, o que ela ia dizer para o marido? Ela poderia ser apedrejada, ela poderia perder a sua vida, ela poderia colocar a sua família, né, em risco. E ela, tão preocupada com tudo aquilo, sabe o que ela faz? Ela começa a cantar. Ela não canta literalmente, mas as palavras são tão poéticas que se torna numa canção. Parte dela foi cantada aqui pela Carol, nesse pequeno teatro que tivemos. Maria faz pelo menos 15 citações do Antigo Testamento na sua canção, mostrando que o espírito da poesia era de gratidão e louvor. Maria conhecia a sua Bíblia, tanto que ela dividiu essa sua canção, essa sua poesia em duas partes. A primeira dela foca no que Deus fez por ela. Olha lá o que diz no versículo 46. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Ela reconhece através dessa canção aquilo que Deus fez por ela. Ela reconhece as maravilhas de Deus em sua vida. E aí ela vai para a segunda parte da canção dela, que agora ela foca naquilo que Deus fez pelos outros. Olha no versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Natal de gerações, não é fera isso? 51. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Sabe qual é a grande bênção aqui, meus queridos, que ela está falando? É que o Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Filho de Deus se tornou homem
para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Este é o primeiro tema desses primeiros capítulos de Lucas, salvação. Talvez você esteja aqui hoje, tantos visitantes, é uma alegria ter vocês aqui na nossa igreja. É uma bênção para a gente. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Isso já foi dito, mas é tão prazeroso ter vocês aqui com a gente. Todos vocês que nos visitam. E deixa eu dizer um negócio para vocês. Talvez vocês estejam aqui e talvez essa história ou esse espírito do que é o verdadeiro Natal esteja caindo hoje para você. Eu espero que a ficha caia completamente. Porque o tema, meus queridos, foi o que Maria falou: Deus, meu Salvador. Salvação vem para os pobres de espírito. Salvação vem para os humildes de coração. O espírito humilde, ele tem sim um coração grato a Deus pela salvação que temos. Eu estava lendo sobre uma tribo chamada tribo Masai, que fica no oeste da África. E eles têm uma forma bem diferente de dizer obrigado. Eu achei muito interessante isso. E faz, com certeza, a ligação que nós precisamos para a gente finalizar hoje. Quando alguém faz um bem para eles, eles dizem obrigado, sabe como? Eles param na frente da pessoa, eles colocam a testa no chão. Não sei se eu vou conseguir com o joelho podre aqui, o manco, mas eles se colocam na frente da pessoa, e eles colocam a testa no chão, aqui assim, ó. E eles dizem: o meu rosto está no chão. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Humildade de coração. Sabe por que é que eles fazem isso? Porque no fundo, gratidão tem a ver com humildade. Todos nós temos uma escolha muito clara: nos humilharmos diante de Deus, ou continuarmos a sentir pena de nós mesmos, caminhando como se tivéssemos tudo sob o controle, somente para quebrarmos a cara lá na frente. Em tempo de Natal, a gente pode com certeza experimentar muitas dificuldades, mas não importa quão difícil seja a situação na qual você está passando, vivendo hoje. A mensagem daquela adolescente quase jovem, sabe qual era? Deus fez algo para reverter a situação. Aleluia. Você crê nisso? Deus fez algo para reverter a situação. Sabe o que é que ele fez? Ele enviou o seu filho para ser o nosso Salvador. E se você deixar, hoje à noite, ele vai trazer alegria eterna ao teu coração. Alegria eterna ao teu coração. Se você se render ao Senhor. O espírito do Natal é sim um espírito de humildade. Faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Humildade é expressa em aceitar o seu lugar no plano de Deus. E é expressa na gratidão pela minha salvação. Você tem lutado com o Senhor? Você tem batalhado com Deus? Você tem às vezes pego firme naquilo que você acha que é o melhor para você e dito: Senhor, fica peixe, eu vou fazer aqui o meu. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você tem várias marcas que você carrega na sua vida. Sabe por quê? Porque algum tempo atrás você decidiu agir sozinho. E você carrega marcas. E a sua família carrega marcas. Às vezes os seus filhos são penalizados porque você decidiu levar sozinho aquilo que você acha que é correto, sem rendição ao Senhor. Talvez você nunca parou diante do Senhor para pedir perdão a Ele por isso.
Talvez você, como muitos de nós, tenha só passado a marcha e acabou, já estou em outra, vamos embora. Talvez você esteja aqui hoje, eu queria fazer um convite muito especial a você. Talvez você esteja aqui e você está cansado de fazer aquilo que dá na tua telha. Talvez hoje você está aqui porque tinha algo muito importante preparado para você. Nós não cremos em coincidência. Nós cremos em cristocidência. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui. Eu vim para o batismo porque Deus queria que você estivesse aqui. Eu vim ver o culto, é porque Deus queria que você estivesse aqui. Talvez hoje seja o dia onde você vai dizer: Senhor, eu quero conhecer melhor esse teu plano para a minha vida. Senhor, eu quero poder ter alegria com tudo aquilo que eu faço. Mas essa alegria só vem com o Senhor. Então hoje eu quero entregar minha vida ao Senhor. Talvez você esteja aí e você não entendeu que a história do Natal é a salvação em Cristo Jesus, que hoje Ele dá de graça, espontaneamente, para você. Ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O pastor está falando para mim? Tá. É para você mesmo. Se você está aí, essa palavra é para você. A gente, quando prepara um sermão, a gente prepara e a gente diz assim: Senhor, usa. Eu não tinha nenhum de vocês em mente quando preparei esse sermão. Mas Deus tinha você em mente quando Ele planejou tudo isso que está acontecendo aqui hoje. Ele disse: eu sei que aquela pessoa vai estar lá. Eu quero preparar isso aqui porque eu sei que ela precisa ouvir isso. Será que não está na hora de se render ao Senhor, de poder descansar nele, de poder dizer: Senhor, está aqui a minha vida, coloco nas tuas mãos. Talvez aceitando-o como Salvador, ou talvez simplesmente se rendendo a Ele, porque até agora você ainda luta com Deus. Eu gostaria de orar. Você pode baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos? Com as cabeças baixas e os olhos fechados, eu queria te fazer uma pergunta. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você nunca parou para pensar sobre o teu relacionamento com Deus. E hoje foi colocado para você essa oportunidade de desenvolver um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós não proclamamos bandeira de igreja, porque a Bíblia não ensina isso. Nós proclamamos um relacionamento com Jesus, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é um relacionamento com Cristo que interessa. E se você quer ter esse relacionamento com Ele hoje à noite, se você hoje à noite entende que você precisa dessa salvação que há somente em Jesus, apesar de Maria ter tido um exemplo tremendo, a palavra do Senhor não diz que eu sou o caminho e Maria é o caminho. Ele diz: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, Jesus Cristo é. Eu quero fazer um desafio a você. Você gostaria de hoje à noite dizer assim: eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero o plano dele para a minha vida, que é bom, perfeito e agradável. Eu quero esse plano de Deus na minha vida, que dá alegria, que dá vida em abundância, que traz essa alegria e paz que são eternas. Esse é o desejo do seu coração. Eu queria orar por você. Você podia fazer um sinal, levantando as suas mãos, dizendo: pastor, ora por mim. Eu quero tomar essa decisão. Amém, minha querida, pode baixar. Amém, minha querida, pode baixar. Só faz um breve sinal, levantando as suas mãos. Amém, amém, pode baixar. Amém, minha querida, amém, amém.
Essa é uma decisão entre você e Deus. Entre você e Deus. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesse momento. Você pode ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar, mas eu queria que nós orássemos de pé. Eu queria convidar você, nesse momento depois da oração, a dar um passo a mais de fé. Mas eu digo já já para você o que é. Você pode baixar sua cabeça e fechar os seus olhos. Jesus, estamos na tua presença, com corações gratos, ó Pai, pela maravilha que é o te servir, que é o estar no centro da tua vontade. Nós queremos louvar o teu nome pela salvação que temos, que custou um preço tão alto, o próprio sangue de Jesus. Oh Jesus, nós queremos que esse sacrifício, ele nos mova à rendição, ele nos mova a uma entrega completa, sem reservas, Senhor. Oh Pai, muito obrigado por aqueles que já levantaram suas mãos dizendo: ora por mim, eu quero esse Jesus. Oh Pai, eu quero colocar cada vida desta nas tuas mãos, vidas preciosas, e que estão aqui hoje, entenderam a tua palavra e hoje se entregam a Jesus. Derrama da tua graça sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, que elas hoje saibam que o nome delas estão escritos no livro da vida, e que não há nada, como Romanos 8 nos ensina, que nos separe desse amor do Pai por nós. Fala aqueles, ó Deus, que ainda continuam lutando com o Senhor, que haja vitória de Deus em seus corações hoje, e que haja rendição completa, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você que levantou a sua mão, eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Por favor, eu vou estar aqui te esperando. Eu gostaria de orar, os pastores estão aqui, eles vão orar com você. Por favor, saia do seu lugar e vem aqui. Nós queremos orar por você, nós queremos estar com você nesse momento tão importante de sua vida. Saia do seu lugar e vem aqui. Se você, meu querido, trouxe alguém, se você convidou alguém para estar aqui, essa pessoa hoje está tomando uma decisão, venha com ela. Aleluia. Chega aqui na frente, meus queridos. Chega aqui na frente. Os pastores, os obreiros, gostaria que orassem, abençoando essas vidas. Deus falou no teu coração, meu querido. Você quer aceitar Jesus? Aleluia. Aleluia. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus falou no teu coração. Deus te chamou hoje. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus te ama. Nós vamos cantar a primeira parte dessa canção, e nós vamos estar aqui esperando por você. Você que quer entregar o seu coração a Jesus, você que quer aceitá-lo como seu Salvador hoje à noite, quer experimentar essa vida em abundância, nós estamos aqui esperando por você.
trazer agora um desafio para você que já conhece a Jesus. Talvez você esteja hoje aqui ainda em batalhas com o Senhor. Talvez você esteja aqui hoje e o teu princípio de Natal não está sendo tão bom. Sabe qual é o meu desejo para você? É a alegria do Senhor. Ela é a nossa força. Se você está aí, você ainda está lutando com o Senhor. Se teve áreas que você ainda dominou por tanto tempo e hoje você quer render ao Senhor, eu queria te convidar a tomar um passo de fé. Como Maria, sem entender talvez como vai ser, quando vai ser, o que você vai falar, como você vai se preparar, mas eu queria que você tomasse um passo de fé e você dissesse: Senhor, eu quero o plano de Deus na minha vida, não o meu plano. Eu quero te dar uma oportunidade a você se render ao Senhor. Tem áreas que precisam ser colocadas no altar, agora é a hora. Tem coisas que precisam ser rendidas ao Senhor, agora é a hora. Aleluia. Se Deus falou no teu coração, pode vir. Nós vamos começar a cantar essa canção novamente. Eu quero desafiar você, jovem, você adolescente, você adulto, você idoso. Renda-se ao Senhor. Por tanto tempo lutei e só trouxe marcas na minha vida. Eu preciso de Jesus. A gente vai cantar lá do início. Te desafio, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Sai do seu lugar, pode vir aqui. Aleluia, pode vir. Venha, eu queria que você se colocasse de joelhos. A gente vai orar por você aqui. Pode sair do seu lugar, venha cá, venha, querida. Sai do seu lugar, pode vir, venha, meu querido, vem aqui. Lá de trás, pode sair da galeria. Vem aqui, se coloca de joelhos. A gente quer orar por você, entrega completa, entrega sem reservas. Se você é líder de célula, tem alguém da sua célula aqui, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse orar pelas pessoas que são da sua célula. Aleluia, Jesus. Entrega completa, Senhor. Se renda ao Senhor, Ele tem o melhor para a sua vida hoje. Você é adolescente, você é jovem, vem limpar, aleluia, Jesus, as minhas mãos, purificar meu coração, que eu onde em tudo que tu tens pra mim. Declare ao Senhor isso. Levante a bandeira branca para o Senhor. Levante a bandeira branca para o Senhor. Diga: eu me rendo, Jesus. Eu não quero mais tomar conta da minha vida. Eu quero entregar a Ti, Senhor. Declare isso para Ele hoje.
Você pode fechar os seus olhos. Ó Senhor. Fale ao Senhor nesse momento. Ó Jesus, queremos a Tua vontade em nossas vidas. Queremos a Tua vontade na vida da nossa igreja, Jesus. Queremos clamar, ó Deus, para que as pessoas que aqui congregam sejam pessoas que sejam humildes de coração, Senhor. Humildade, ó Deus, que nos leva a nos submetermos ao plano de Deus para as nossas vidas. Quebra, Senhor, quebra aquilo que não te pertence, ó Pai. Quebra aquilo, Senhor, que causa empecilho, obstáculo. Quebra aquilo, Senhor, que tem nos amordaçado, nos algemado, nos prendido. Ó Jesus, louvado seja o Teu santo nome. Só Tu és bom, só Tu és merecedor disso que está acontecendo aqui, Jesus. Queremos fazer a Tua vontade, ó Pai. Senhor, Tu conheces esses irmãos que aqui estão. Ó Jesus, Tu conheces a realidade de cada um deles. Que o Teu Santo Espírito, Jesus, faça a obra. Que o Teu Santo Espírito, Jesus, transforme o que tem que ser transformado. Que o Teu Santo Espírito, Jesus, fortaleça o que precisa ser fortalecido. Jesus, que o Teu Santo Espírito mova o que precisa mover. Ó Deus, que os inspire para viverem vidas alegres, porque a alegria do Senhor é a força deles. Ó Jesus, eu me alegro com estes que chegaram aqui hoje, te aceitando como Salvador. Ó Senhor, a Tua palavra diz que há festa nos céus. Ó Jesus, louvamos o Teu nome, porque esta é uma igreja que prega a Tua palavra. Por isso que eu amo a minha igreja, Senhor. Por isso que eu amo a minha igreja, Senhor. Ó Jesus, que tenhamos um espírito humilde e nos submetamos ao plano de Deus para as nossas vidas. Porque eu quero, Deus, me render a Ti.